O estigma relacionado aos transtornos mentais é um fenômeno social de grande importância porque é um problema associado às desigualdades, às iniquidades em saúde das pessoas que têm quadros de sofrimento psíquico mais ou menos grave. E apesar dos avanços científicos, apesar das mudanças institucionais que foram promovidas, né, pela reforma psiquiátrica, ainda persiste como um potente fator de exclusão. Então, a loucura, como tem sido historicamente chamada, e que tem também sido social e historicamente marginalizada e tratada como uma ameaça à ordem social em vários períodos históricos, tem sido alvo de discursos que, embora hoje apresentem-se de forma mais sutis, ainda reforçam preconceitos e discriminações, distorções sobre as pessoas que vivem com sofrimento psíquico. E a reforma psiquiátrica brasileira, instituída a partir da década de 1980, buscou transformar o modelo de atenção à saúde mental, substituindo o paradigma hospitalocêntrico, manicomial, por uma rede de cuidados territorializados e comunitários. E o objetivo foi promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais e combatendo a lógica manicomial de exclusão, de segregação. No entanto, apesar dessas mudanças estruturais, o imaginário coletivo ainda associa a loucura ao perigo, à imprevisibilidade e à incapacidade funcional, cognitiva, e também a própria ao comprometimento dos direitos cidadãos das pessoas. Isso tudo dificulta a efetivação plena da inclusão social dessas pessoas. E o impacto desse estigma é multifacetado. Ele se manifesta na dificuldade de acesso aos serviços de saúde, já que aqui estamos falando no contexto da saúde, mas não só o acesso à saúde, mas também acesso ao mercado de trabalho, na resistência à convivência social e no preconceito e na discriminação que permeiam até mesmo os nossos serviços de saúde. E muitos indivíduos com transtornos mentais enfrentam barreiras impostas por essas crenças equivocadas que comprometem sua autonomia e reduzem suas oportunidades de participação ativa na sociedade. E, além disso, o estigma também acaba afetando familiares do paciente, profissionais de saúde mental, e que, por vezes, eles acabam também reproduzindo concepções excludentes enraizadas culturalmente. E para superar esse cenário, é fundamental a implementação que seja contínua, que seja permanente, de políticas públicas que promovam a psicoeducação, que promovam a educação em saúde mental, desmistificando conceitos equivocados e também estimulando a empatia, estimulando o respeito, a alteridade,
a intersubjetividade. Então, o combate ao estigma não vai se limitar às mudanças de legislação, ou como a própria lei Paulo Delgado, ou a ampliação de serviços, mas exige um profundo processo de transformação cultural, no qual a cultura seja compreendida em sua complexidade e as pessoas com transtornos mentais possam exercer plenamente seus direitos de cidadania sem medo da exclusão. Sabemos que mais da metade das pessoas com doenças mentais não recebem ajuda profissional para seus transtornos. E muitas vezes essas pessoas evitam ou adiam a busca por tratamento médico, né, tratamento em um serviço de saúde mental, por causa dessas preocupações sobre serem tratadas de forma diferente, ou medo de perder seus empregos, seus meios de subsistência. Isso porque o estigma, o preconceito e a discriminação contra pessoas com doenças mentais ainda são um grande problema. Em outros vídeos aqui deste canal, abordo as diferenças, né, entre preconceito, estigma e discriminação. Estigma, preconceito e discriminação contra pessoas com doenças mentais podem ser sutis, mas também podem ser óbvios. Mas não importa a magnitude, se é implícito, se é explícito, mas esse tipo de preconceito e de estigmatização pode levar a muitos danos, começando pela difícil recuperação da própria pessoa que está em tratamento para doenças mentais. Então, essas pessoas, elas são marginalizadas, elas são discriminadas de várias maneiras, mas entender como isso se parece e como lidar, né, e erradicar isso, esse estado de coisas, pode ajudar. Então, os fatos sobre estigma, preconceito e discriminação geralmente vêm da falta de entendimento, da falta de informação. Há representações que são imprecisas, que são enganosas, da própria mídia sobre doenças mentais. E essas representações equivocadas contribuem para que ocorra esse tipo de estigmatização. Então, eu vi na semana passada um documentário sobre um caso assim de um crime cometido por uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, e essa pessoa aparentemente nunca tinha cometido nenhum ato que fosse assim romper, né, em relação aos limites, né, da criminalidade, e essa pessoa sendo acusada, né, de um crime, ela teve sua casa incendiada por pessoas da comunidade, e isso só piorou tudo, só piorou até a investigação do crime. Mas isso faz com que até a própria polícia tenha dificuldade de lidar com esses casos, em que a pessoa que é acusada ou que é suspeita de um crime, essa pessoa digamos assim, vítima muitas vezes até de linchamentos, né, de
como aconteceu com essa pessoa, né, que tem esquizofrenia, ela teve sua casa invadida, ela teve sua casa incendiada. Então, não há nenhum indício que indique nenhuma evidência científica, nenhum estudo que mostre que há um aumento da periculosidade de pessoas com diagnósticos de doenças mentais, mesmo as mais graves, como esquizofrenia e também outros quadros psicóticos. E aí eu fui buscar revisões sobre essa questão, e uma revisão de estudo sobre estigma mostra que, embora o público, quer dizer, a população de uma forma geral, possa aceitar a natureza de doença ou a natureza, digamos assim, de que se trata de uma doença, em um caso de transtorno de saúde mental, e que as pessoas compreendam que há necessidade de tratamento, muitas ainda têm uma visão muito negativa, estereotipada, daqueles que têm um diagnóstico de transtorno mental. E nessa revisão, os pesquisadores identificam diferentes tipos de estigma. Então, é o estigma interpessoal, é o estigma implícito, o estigma público. No caso do estigma público, esse tipo de estigma envolve atitudes negativas ou discriminatórias que outras pessoas podem ter sobre as doenças mentais. O autoestigma é um outro tipo de estigma nesse caso, que se refere às atitudes negativas, incluindo vergonha internalizada, que as próprias pessoas com diagnósticos de doenças mentais podem ter sobre sua própria condição. O estigma estrutural, que é o estigma mais sistêmico, envolve políticas de governo e de organizações privadas que, intencionalmente ou não, limitam oportunidades para pessoas com doenças mentais. E exemplos são vários, né? Incluem menor financiamento de pesquisas clínicas ou pesquisas de outra natureza sobre as pessoas com doenças mentais, ou então quando existem menos serviços de saúde mental em relação a outros cuidados à saúde. Então, o estigma não afeta diretamente apenas os indivíduos com as doenças mentais, como eu já antecipei. Também afetam os familiares que os apoiam, né? E muitas vezes a pessoa que tem preconceito e discriminação são os próprios familiares. E o estigma em torno da doença mental é um problema, especialmente em algumas comunidades racializadas, né, comunidades raciais e étnicas diversas, e pode ser uma grande barreira para as pessoas dessas culturas acessarem serviços de saúde mental. Então, por exemplo, em algumas culturas asiáticas, buscar ajuda profissional para a doença mental pode ser contrário aos valores culturais de uma família, e isso pode suscitar vergonha. E entre alguns grupos, incluindo a comunidade afro-americana, a desconfiança no sistema de saúde mental também pode ser uma outra barreira para essas pessoas que já preveem, já têm medo do próprio estigma e da própria discriminação e deixam de buscar ajuda. Então, eu falei dos tipos de estigma, e aí vou mencionar, né, de forma mais sistematizada. Então, temos o estigma público, o autoestigma e o estigma estrutural. Então, as pessoas com transtornos mentais, elas são vítimas de estereótipos. Então,
em termos de estigma público, essas pessoas são consideradas perigosas ou incompetentes, né? E isso já pode levar a um autoestigma. A própria pessoa pode pensar: eu sou perigoso, as pessoas têm medo de mim. Então, esses estereótipos, eles acabam sendo incorporados, né, à própria cultura e incorporados ao próprio sistema, né, aos vários sistemas, no tipo de preconceito e discriminação e estigmatização estrutural, que acaba sendo enraizado na sociedade e acaba impregnando os vários sistemas, sistema de saúde, sistema educacional, o sistema organizacional, né, a busca, a questão empregatícia. Então, é um fator, não é, que é, digamos assim, sistêmico e por isso que é considerado estrutural. Então, tudo que acontece, e às vezes, quando há alguma desordem, as pessoas com doenças mentais são culpadas, são culpabilizadas. E elas introjetam este preconceito e essa discriminação e elas se sentem culpadas. Né? Então, isso é uma questão importante porque acontece de uma maneira muito frequente. Por exemplo, falando na questão pública, se uma pessoa, né, ela busca um emprego, não é? O empregador pode não contratá-la, às vezes perde muitas oportunidades de emprego, ainda que fossem aptas para tal, e tivessem o seu problema de saúde sob controle, né? E muitas vezes essas pessoas buscam até alugar um imóvel e os proprietários também podem impor uma certa resistência para alugar e algum imóvel para elas. E esses pensamentos, eles levam, digamos assim, a uma redução, eu digo esses pensamentos, mas são preconceitos, não é? Pensamentos que são preconceituosos, que acabam levando a uma redução da autoestima e da sensação, né, de autoeficácia. Então, essas pessoas acabam perguntando por que tentar? Né? Por que tentar? E acabam perdendo oportunidades de trabalho, oportunidades educacionais, oportunidades de relacionamentos com outras pessoas, oportunidades também no sentido de ter um melhor acesso ao serviço de saúde. Então, todas essas questões, elas acontecem nesses três níveis, no sentido, digamos, mais amplo, público, no sentido autoestigmatizador, ou seja, da autodiscriminação, e na discriminação e no preconceito, que são estruturais. Então, elas acabam, por essa razão, nos serviços de saúde recebendo também cuidados de qualidade inferior. Então, esse trabalho que eu achei foi publicado em 2014, acabei não colocando aqui a referência, mas vou colocar a seguir. Então, as representações da mídia sobre as pessoas com doenças mentais acabam influenciando muito percepções e levando à estigmatização. Muitas vezes têm sido representações muito negativas, equivocadas e às vezes até violentas. Então, a gente tem um exemplo bem claro no filme, que houve vários filmes, mas ultimamente o filme Coringa, não é? Que foi estrelado por Joaquim Fênix, e isso é aquele tipo de filme, não é? Que, claro, do ponto de vista artístico, pode ser ter alta, digamos, relevância no sentido da sétima arte, mas no sentido, né, de levar à maior estigmatização da pessoa com doente mental, isso é uma situação que é altamente prejudicial. Então, agora eu lembrei, um estudo publicado, né, por Scarf e colaboradores em 2020,
ele analisou um exemplo bem recente, né, do popular filme, né, Coringa, que ele menciona, que esse filme foi lançado em 2019. Ele retrata esse personagem principal como uma pessoa com doença mental e que se torna extremamente violenta, né? Então, eu lembrei dessa referência de Scarfe e colaboradores de 2020. Então, mesmo os estudos acadêmicos considerando esse problema relacionado à estigmatização de pessoas por meio até da própria mídia. E esse estudo de Scarfe e colaboradores, descobriu que assistir ao filme foi associado a níveis mais altos de preconceito em relação a pessoas com doenças mentais. Então, os autores, Scarfe e colaboradores, eles sugerem que o Coringa, o filme, pode levar, né, a essa discriminação, exacerbando até o autoestigma para pessoas com doenças mentais, e isso leva a atrasos na busca por um serviço de saúde para tratamento. Então, o estigma da doença mental, como já disse, é universal. E um relatório de 2016 sobre estigma concluiu que não há país, sociedade ou cultura onde pessoas com doença mental tenham o mesmo valor social que pessoas sem doença mental. Então, isso é muito importante e contribui significativamente para as desigualdades, as iniquidades em saúde de pessoas com doenças mentais. E os efeitos negativos do estigma e da discriminação já estão bem comprovados. O estigma e a discriminação podem contribuir para o agravamento dos sintomas e para a redução da probabilidade de se obter um tratamento adequado. Então, essa revisão a que me referi há pouco é uma revisão bibliográfica recente, né, e extensa de pesquisas, descobriu que o autoestigma leva a efeitos negativos na recuperação entre pessoas diagnosticadas, que receberam o diagnóstico de doenças mentais graves. E esses efeitos, quais são? Esses efeitos, eles são desesperança, né? Sensação de desamparo, baixa autoestima, aumento até dos sintomas psiquiátricos, dificuldades com relacionamentos sociais, probabilidade reduzida de permanecer no tratamento prescrito, dificuldades mais frequentes no trabalho, e são várias as consequências deletérias para essas pessoas. Outro estudo de 2017, envolvendo mais de 20 pessoas com doenças mentais, ao longo de um período de 2 anos, descobriu que o maior estigma estava associado a uma recuperação mais precária da doença mental após 1 ou 2 anos de pessoas submetidas ao estigma. E até um editorial na Lancet, eu vou colocar as referências aqui na descrição do vídeo. No editorial na Lancet, descreve-se, né, que os impactos do estigma são generalizados, afetando o entusiasmo até de pessoas, né, ao interesse, né, na disponibilidade política, né, de fundos de caridade, né, até na arrecadação de fundos de caridade. Eu digo fundos, né, que possam, quer dizer, que essas pessoas também não devem ser vistas como pessoas que, digamos, estão em uma situação de necessitar, de mendigância, né, de necessitar auxílios no sentido de assistencialismo. Mas, assim, há muitas campanhas que são feitas para pessoas com outras doenças, mas, assim, todo esse estigma, por ser generalizado, pode
diminuir o entusiasmo de políticos de arrecadar e de dispor de fundos de caridade para pessoas com transtornos mentais. E também, como já mencionei, o subfinanciamento de pesquisas sobre saúde mental em relação a outras condições de saúde. Então, são tantos efeitos nocivos que já foram documentados, né? Como eu já disse, a relutância em procurar ajuda ou um tratamento, menor probabilidade de continuar um tratamento que já foi iniciado, o isolamento social, que por si só já leva a consequências adversas importantes, falta também de compreensão por parte da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, dessa pessoa com transtorno mental, e menos oportunidades de trabalho, menos oportunidades de participação em atividades sociais e dificuldades para encontrar a moradia. Além disso, essas pessoas são alvo de bullying, de violência física, de assédio moral, e os próprios seguros de saúde muitas vezes não cobrem adequadamente o tratamento da doença mental. Além de tudo, né, a própria crença de que a pessoa nunca vai ter sucesso em certos desafios ou que não pode melhorar da sua situação também é muito disseminado. Então, lembrar sempre que a família e os amigos, que frequentemente proporcionam a ajuda e o suporte essenciais para pessoas com doenças mentais, elas também podem sofrer estigma. E elas podem também internalizar o estigma e se culpar, ou podem temer que as pessoas as culpem por causa da doença, né, de um ente querido, ou elas podem até rejeitar, né, ou negar, né, e esconder a pessoa da família que está com sofrimento psíquico. E a própria família também pode ser rejeitada socialmente. Então, eu lembro sempre nas aulas presenciais com meus alunos de uma experiência que eu tive, eu ainda não tinha me graduado, estava ainda no nível médio, e eu fui visitar, né, juntamente com uma tia, fui visitar amigos dela, e nessa família era uma família grande, e nessa família, quando eu pude conhecer melhor a casa e a parte de trás, eu vi que havia uma mulher, né, trancafiada, né, em, em um cubículo, ela estava, e não havia uma porta, ao invés de uma porta, havia grades, e ela sendo tratada como uma pessoa totalmente segregada, né? E uma pessoa, como se diz, como se fosse perigosa, como se fosse causar desordem ou vergonha, né, à própria família. Então, o próprio familiar, a família como um todo, pode até ter relutância, né, em buscar cuidados para o seu parente. Então, nunca esqueci isso, embora fosse ainda adolescente. Isso me marcou porque eu já via naquela situação, uma situação assim, muito cruel, né, muito cruel. E depois, já na graduação em medicina, eu comecei a ver também pacientes, isso foi na década de 80, a graduação, né, e isso que eu vi, que foi o primeiro momento em que eu me deparei, né, com uma pessoa assim, com uma doença mental mais grave, assim, apesar de tudo, essa pessoa parecia dócil, né? Parecia assim, ou então ele estava muito condicionada, né, a ser reprimida ou até castigada. E durante a minha graduação, foi na década de 80, e eu frequentei em estágios, né, hospitais psiquiátricos na cidade onde eu estudava, e essas pessoas, elas viviam, né, nesses hospitais, muitas vezes sendo tratadas como, não como seres humanos, né? Então, quer dizer, nem animais merecem um tratamento tão indigno.
Mas foi uma época em que estava começando toda a luta antimanicomial, né? Então é diferente hoje. Hoje, né, no ano de 2025, a gente não espera encontrar mais situações tão desumanas, né, nos hospitais psiquiátricos, assim, e os hospitais psiquiátricos eles já foram fechados na sua grande maioria. Então esse é um problema muito sério, né? E esse estigma em torno da doença mental é especialmente um problema em algumas comunidades, né, em que há uma interseccionalidade, quer dizer, que além da doença mental, a pessoa também pertence a um grupo racializado, por exemplo. Então, além disso, além desses fatores, ainda há um outro fator, que é o fato de ser mulher, por exemplo. Então, três fatores numa interseccionalidade para a exclusão, né? Então, pode ser uma grande barreira para pessoas acessarem o serviço de saúde e a própria família. E assim também existem estigmas em várias instituições, né? E aí atua também o fator da estigmatização na discriminação estrutural. Então, já uma pesquisa bem recente, não nos Estados Unidos, realizada pela American Psychiatric Association, a, a, que é uma entidade importantíssima, né, mundialmente, descobriu que o estigma na saúde mental ainda é um grande desafio, não só, digamos assim, na própria comunidade em geral, mas no local de trabalho, nas escolas, e cerca de metade, ou seja, quase 50% no local de trabalho, né? Quase 50% dos trabalhadores dizem que podem discutir os seus problemas de saúde mental abertamente, honestamente, com o seu supervisor. E abaixo dos 56%, né, foi detectado isso já recentemente. Antes era menos. Então, está havendo uma melhora. E em 2020 era mais, quer dizer, em 2020 foi de 56% e em 2021 de 62%. Então, passou de 48% para 60%, para 56% e depois para 62% ano a ano, né, com essa pesquisa dessa associação, essa entidade médica da saúde mental. Então, a gente pode dizer, eu coloquei aqui a persistência da exclusão social, quer dizer, está havendo diminuição, mas ainda persiste, né, e nas várias instituições. Então, há muitas abordagens de saúde pública em relação ao combate a esse estigma. Então, muitos anos de pesquisa, não é, sobre intervenções anti-estigma descobriram que há muitas intervenções bem-sucedidas. Aqui neste canal há vídeos acho que de uns 7 anos ou 6 anos atrás, em que abordo essa questão das campanhas, que campanhas foram feitas, né, e campanhas de envergadura internacional foram realizadas para combater o estigma em relação à doença mental, às pessoas com transtornos mentais. Então, isso é importante, por quê? Porque as campanhas, se forem bem formuladas, levam à redução desse estigma. Então, é importante que isso seja disseminado, né, que a psicoeducação ela fosse não só ministrada para a própria família, mas também para os ambientes de trabalho, de escola. Aqui também no nosso canal há um vídeo de uma live, né, de um streaming que foi realizado por nosso colega, o professor Estácio Amaro,
em que ele falou sobre a psicoeducação. Ele é psiquiatra infanto-juvenil, e ele abordou vários aspectos e respondeu às pessoas que perguntavam, e está aqui também neste canal. Assim, foi até mencionado um estudo que acompanhou mais de 700 alunos ao longo de 2 anos, em um ensaio clínico, não é, randomizado, e que descobriu que assistir a vídeos de pessoas compartilhando suas experiências pessoais e vídeos com informações sobre saúde mental melhorou o acesso dos alunos aos cuidados de saúde mental. Então, isso é muito importante. Foi uma pesquisa realizada no Brasil, né? E isso também mostra que há iniciativas brasileiras nesse sentido. Então, é importante também que campanhas de marketing social também são eficazes. Por exemplo, num estudo de pesquisa que analisou a eficácia de uma campanha de marketing social anti-estigma, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriu que a campanha aumentou o uso de serviços, a busca por serviços, ao ajudar as pessoas a entender melhor os sintomas de angústia e aumentar a conscientização de que há ajuda disponível. E nesse estudo, os pesquisadores sugeriram que a ampla exposição à campanha de saúde mental pode aumentar significativamente o acesso ao tratamento. E eu mencionei a psicoeducação, não é? E lembro aqui que ações individuais também podem reduzir o estigma. Então, nesse vídeo anterior que eu mencionei essas campanhas, uma das campanhas importantes, que é inglesa, né, que é a Aliança Nacional sobre Doenças Mentais, em que o acrônimo é NAMI, que oferece muitas sugestões sobre o que nós podemos fazer como indivíduos, como cidadãos e como profissionais da saúde para ajudar a reduzir o estigma da doença mental. Então, eu lembro dessas recomendações da NAMI, não é? Faz tempo que eu publiquei esse vídeo aqui, mas são recomendações assim bastante fáceis, né, de lembrar. Então, falar abertamente sobre saúde mental é um aspecto positivo. Compartilhando nas redes sociais, por exemplo. Então, muitas, digamos assim, artistas, né, muitas celebridades, atrizes, cantores, compartilham seus problemas nas redes sociais, e isso também ajuda a compartilhar, ao compartilhar experiências, também ajuda as pessoas a buscarem atenção à saúde e também a reduzirem o estigma. E também a importância de educar-se a si mesmo e aos outros. Então, respondendo a percepções equivocadas ou comentários negativos e compartilhando fatos e experiências. Então, é preciso estar ciente também da linguagem, lembrar as pessoas que as palavras que nós usamos são importantes. Então, no último número da nossa revista do Centro de Ciências Médicas da UFPB, a revista Medicina e Pesquisa, foi publicado um artigo, um ensaio teórico, abordando essa questão de como a comunicação inclusiva pode ajudar essas pessoas, né? Então, é preciso haver incentivo à igualdade entre uma doença de natureza física, predominantemente, e uma doença de natureza mental. Então, é preciso lembrar que uma pessoa que está sendo tratado para câncer, ou para diabetes, ou para insuficiência cardíaca, né, ela precisa ser tratada da mesma forma como é tratada, ou o inverso, né? A pessoa com doença mental precisa ser tratada da mesma forma que uma pessoa com diabetes, uma pessoa com hipertensão arterial e outras doenças crônicas. E é preciso que cada um de nós possamos
que a gente possa mostrar compaixão por aqueles, né, que estão sofrendo, tendo esses quadros de transtornos, né, e de sofrimento físico importante. E também, como profissionais, nós precisamos ser honestos sobre tratamento. Por quê? Normalizar o tratamento de problemas de saúde mental, como os tratamentos para diabetes, tratamento para hipertensão, tratamento para pneumonia. Então, é preciso lembrar que o tratamento não é algo que deva ser marginalizado, mas deve ser normalizado. E também, sempre que possível, quando virmos uma reportagem, um artigo, uma entrevista em que as pessoas estiverem usando linguagem estigmatizante, é preciso que a gente informe, né, a essa mídia, apresentando a verdadeira significação que tem essa linguagem estigmatizante para as pessoas que têm transtornos psíquicos, né? E também é importante que possamos ajudar as pessoas a ter mais empoderamento em vez de vergonha. Então, é preciso que a gente lute contra o estigma, escolhendo viver uma vida empoderada. Então, para as pessoas, isso significa ser dono ou dona da sua vida, da sua história, e se recusar a permitir que outras pessoas ditem como elas veem ou como elas se sentem sobre elas mesmas. Então, reduzindo o estigma, pode-se, digamos assim, embora saibamos que o estigma e a discriminação é muito prevalente em todas as organizações, seja de trabalho, de saúde, de educação, as pessoas que trabalham naquele ambiente estão cada vez mais abordando o estigma contra doenças mentais. Então, é preciso enfatizar a importância, né, de serviços de saúde também que sejam robustos e que proporcionem esforços que sejam específicos para quebrar o silêncio que cerca o tópico também de doenças mentais. Então, esse é um assunto importante e que é preciso que seja criada uma cultura na qual a menção à depressão, à ansiedade, ao transtorno bipolar, ao transtorno do estresse pós-traumático e outras doenças se tornem, que são de natureza mental, se tornem tão mencionáveis quanto se tratar ou se falar de diabetes, hipertensão, enxaqueca, asma brônquica, etc. Então, todas essas questões são muito importantes porque já está bem definido como o estigma acaba prejudicando significativamente as pessoas com transtornos mentais. Então, a gente precisa lembrar que também as campanhas ajudam. Então, como acabar com o estigma? Eu acho que, para finalizar este vídeo, eu gostaria de lembrar que a gente tem que estar sempre consciente de que até as nossas palavras, né, podem carregar estigma, e às vezes a gente nem percebe. Então, por exemplo, a gente muitas vezes pode se referir a um paciente, mas um paciente que tem um transtorno mental, mas que ele pode naturalmente exercer as suas funções como estudante, como trabalhador, ter suas funções sociais plenamente efetivadas, mas assim, muitas vezes a gente diz, mas essa pessoa, veja só o que ela é capaz de fazer, como se fosse um grande trabalho que ela fez, mas sempre a gente está, né, contextualizando e pensando, essa pessoa ela tem um diagnóstico de transtorno mental, então que maravilha que ela pode fazer isso. Então, isso é
estigmatizador. Isso assim, gera cada vez mais a mais discriminação, né? Então, alguém que chega e comenta, quando a pessoa fala sobre seu transtorno mental, a pessoa querendo ajudar, mas inconscientemente não percebendo, poderia, que acaba dizendo, veja, se conforme, porque isso poderia ser pior, né? Eu já vi esse tipo de discurso. Ou então dizer, você tem que simplesmente lidar com isso, não tem jeito, também já vi. Outros dizem assim, achando que aquele problema é algo que a pessoa pode, se quiser, deixar de lado. Então, sai dessa, isso está só na sua cabeça, né? Ou então simplificar de forma a dizer, mas todo mundo se sente assim às vezes, né? Então, às vezes a gente até diz uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, às vezes até um ataque de pânico, você precisa se recompor, você precisa, recomponha-se, não é como se isso fosse algo que as pessoas pudessem fazer assim tão facilmente. Ou então, quando as pessoas chegam e tratam de relatar seu problema, simplesmente recebem palavras assim como: não seria melhor se você pensasse em coisas mais positivas, né? Mas se a pessoa tem um seu universo existencial totalmente invadido, não é, por angústia e por depressão, por pessimismo, desesperança, né? Então, como a pessoa pode espontaneamente mudar se ela encontra-se doente? Então, essas são questões muito importantes e é importante também que a gente possa ajudar as pessoas, né, sem estigmatizá-las e muitas vezes de forma involuntária, mas que acaba prejudicando. E isso causa muito constrangimento e, mais do que isso, causa o que a gente chama de estresse de minoria, que acaba adoecendo o paciente. Bem, então, aqui eu finalizo, já tenho 45 minutos, né, de vídeo, e depois que eu li esse trabalho, eu resolvi fazer mais um vídeo sobre essa temática, e então há outros vídeos aqui no canal sobre essa temática, tanto de psicoeducação, quanto sobre o estigma relacionado a transtornos de saúde mental. Então, assim eu finalizo, e até a próxima.